go! Hora das notícias. A cadeira mexendo. Vamos lá. Hey ho, let's go! Hora das notícias comigo, Guga Noblar. Para os íntimos como Bolsonaro, eu sou conhecido como Cérebro Mofado. E para o meu amigo aqui, o Léo, que trabalha comigo, ele me chama de detrator. Ele até fez um desenhozinho que eu preciso mostrar para vocês, né? Um D e um trator. Ele fez esse desenho merda aqui para mim. Adorei, Léo. Obrigado por essa bosta. Muito obrigado. E hoje os assuntos são fabricação de cloroquina pela Fiocruz, o churrasco dos milicos, o presente da CIA com a prisão do Lula, o livro do ex-comandante do Exército, Vilas Boas, e também tem um assunto aí muito bacana que é um advogado que acabou se passando por gatinho depois que um filtro deu tilt aí na hora de uma transmissão em que ele participava. Léo, é muito assunto, hein? Será que a gente não vai ter que dividir esse programa em dois? Talvez a gente divida esse jornal em dois. Olha aí embaixo o tempo dele, se tiver mais de 20 minutos, é um jornal só. Se tiver menos, é porque a gente dividiu em dois. E é isso. Aí você vê a parte 2 na continuação dessa aqui. E vamos pra cima. Vamos pra cima, Léo? Vamos começar? Vamos começar. Léo continua imitando o Bolsonaro, velho. Corta. Os fatos teimam em contrariar Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello. A pandemia avança apesar da brigada da cloroquina. Vamos nessa, Léo. E na sessão de mentiras da quinta-feira passada no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro voltou a bater de frente com a verdade ao negar que o governo tivesse encomendado à Fundação Oswaldo Cruz a produção de comprimidos de cloroquina para o uso contra a Covid-19. Segundo o presidente, a cloroquina seria empregada no tratamento de outras doenças, como malária e lúpus. Acontece que a Folha de São Paulo e a TV Globo tiveram acesso a documentos do Ministério da Saúde de 29 de junho e de 6 de outubro do ano passado, que mostram a encomenda de 4 milhões de comprimidos de cloroquina e também de fosfato de oseltamivir, o Tamiflu, a serem distribuídos entre infectados pelo vírus. Não há comprovação científica de que tais remédios sejam eficazes contra a Covid. Mesmo assim, Bolsonaro insistiu na mentira sobre a cloroquina lá no Facebook, na quinta-feira. Olha só as palavras desse caoseiro. Entra aí a cartela. Está uma polêmica muito grande sobre hidroxicloroquina. Fabricou a mais, gastou, era dinheiro do Covid, não era. Pessoal, tem a Covid, mas as outras doenças continuam. E não é só ela. A malária continua. O lúpus continua. Nós temos aqui, em média, 200 mil casos de malária no Brasil. Muita gente na Amazônia toma. Mais uma manobra diversionista desmentida pelos fatos. Outro documento do Ministério da Saúde, este enviado ao Ministério Público Federal no dia 4 de fevereiro, aponta a distribuição de cloroquina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz a pacientes com Covid-19 e não dentro do Programa Nacional de Controle da Malária, como originalmente previsto. E para sustentar uma mentira, o governo, claro, é obrigado a dizer outra e outra e outra. No Facebook, Bolsonaro fica à vontade porque lá ele fala sozinho e fala o que quer. Os que aparecem ao seu lado ali no Facebook estão ali para lhe dar razão e para reforçar a sua palavra. Entrevistas coletivas ele só concede a grupos de jornalistas e a emissoras de rádio e de televisão que compartilhem de suas ideias ou que estão sempre dispostos a ajudá-lo. Esse, por sinal, é o sonho de consumo de todo governante. Todo mundo quer uma mídia que só seja complacente. Infelizmente, para o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, nem sempre ele dispõe de ambientes tão pacíficos assim. Como há número suficiente de assinaturas para a instalação de uma CPI no Senado sobre a pandemia, Bolsonaro mandou que o Pazuello fosse até lá, até o Senado, para se explicar sozinho. O general foi e pouco ou nada convenceu. A verdade é que se não tiver uma CPI para esclarecer essa história toda, o Bolsonaro vai ficar devendo mais um favor aí pro Centrão, viu? A certa altura da sua exposição sobre os acertos do governo no combate à pandemia, Pazuello foi aparteado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que reagiu sem disfarçar sua indignação. Sobe aí o vídeo do Eduardo Braga. Senhor ministro, não está tudo bem, não está tudo certo. E não foi feito tudo que se poderia ser feito. Lá no início de dezembro, eu já dizia a Vossa Excelência que nós iríamos enfrentar
uma onda no Amazonas muito grave. Lhe sugeri, inclusive, que assumisse uma unidade hospitalar no Amazonas diante da comprovação da ineficiência do governo do meu estado quando da primeira onda. Aí eu achei um pouco covardia, hein, Léo, do Bolsonaro expor o ministro dele dessa maneira. O Pazuello, ele nem é, na verdade, um especialista em logística, porque até isso estão negando agora, mas diziam que ele era. E mesmo assim ele teve a humildade de confessar que só soube o que é Sistema Único de Saúde, o SUS, depois de ter sentado na cadeira de ministro. Então, nem era para ser ministro. E uma vez ali, por melhores que sejam as suas intenções, ele se ressente da falta de conhecimentos médicos e administrativos e sua autonomia é quase nenhuma. Ele está ali para ser mesmo um pau-mandado do Bolsonaro. Ele fala o que os outros orientam ao falar e muitos dos que o orientam são militares como ele, recém-chegados ao Ministério da Saúde, também sem saber muito do assunto. Profissionais da área técnica do Ministério, os mais antigos e experientes, eles estão no freezer, eles são ignorados, não são ouvidos pelo ministro e pela turma do ministro. E se tentam ser ouvidos, acabam afastados ou simplesmente calados. Enquanto isso, a pandemia, amigão, segue firme e forte. Dos 5.570 municípios brasileiros, só 135 têm uma população maior do que o número de vidas perdidas para a Covid até agora. De quarta-feira passada, dia 10, até quinta-feira, dia 11, foram registradas 1.452 mortes por Covid, o maior número desde 29 de julho. E o Brasil, galera, tem, claro, vocês estão vendo, mais de 236 mil mortos pela Covid e quase 10 milhões de casos confirmados. O que eu comento, hein, Léo? O que falar, cara, desse descontrole da pandemia? A única coisa que a gente pode pedir é que os procuradores caiam em cima do presidente, investiguem ele, não fiquem usando só o Eduardo Pazuello de bode expiatório, de boi de piranha. Não tirem o Bolsonaro da reta. O Brasil está onde está por causa dele. O Bolsonaro apostou na imunização de rebanho. Ele acreditava que se 70% da população pegasse a Covid, o Brasil se livraria da doença. Aconteceria aquela imunização de rebanho, e a economia continuaria ativa. Ele apostou numa fake news, porque a ciência já desmentiu isso há muito tempo. Não existe imunização de rebanho. Só fica imune à doença quem tem sintomas graves e por 3 meses, depois pega de novo. Então tem que ter vacinação em massa ao mesmo tempo para a gente se livrar da doença. E até isso ele negou, até a vacina ele foi contra no início. Agora ele é a favor porque ele não tem mais para onde ir. Bolsonaro, você é o culpado. Repito o que eu já disse em outras edições, não é só mais impeachment, é caso de crime, de cadeia, de prisão. Prisão. Inclusive tem procuradores que não são mais procuradores, ex-procuradores, que pediram que o MPF, o Ministério Público Federal, investigue o Bolsonaro por crime, sim, por ter espalhado a pandemia, por ter provocado mortes. E é isso que ele deve responder. Teu presidente, hein, cara, olha o que você fez, olha o teu erro, vai votar 17 de novo ano que vem? Aí foi um comentário rápido. Do leite à bicicleta, os militares vão às compras, que delícia. Não fosse a pandemia que devolveu à miséria milhões de brasileiros e detonou as contas públicas, certos gastos do governo, especialmente das Forças Armadas, com seus 370 mil homens, talvez nem despertassem tanta atenção, ficando tudo por isso mesmo. Mas despertam sim, Léo, despertam. Vai fazer o quê, hein, Léo? A conta com a alimentação do governo federal no ano passado cresceu e bateu na casa dos 1,8 bilhão. Só com leite condensado foram gastos mais de 15 milhões de reais, dos quais 14 milhões pagos pelo Ministério da Defesa. Sabe-se agora que os militares garantiram para os seus churrasquinhos 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas por um malte, algo como 84,4 o quilo da carne, R$ 84,00, e 9,8 a cerveja. Pagaram 9,8 numa cervejinha. Tá pagando caro aí, hein? Os miliquinhos estão pagando caro na cerveja e na picanha, hein, Léo? A gente sabe que os prestadores de serviço do governo costumam pesar a mão nessas horas, mas estão pesando demais. De mais a mais, vida de militar é tão dura que alguma compensação é mais do que compreensível, né? A Academia Militar das Agulhas Negras do Exército foi obrigada, por exemplo, a pagar, sabe quanto? R$ 26.333 para cada bicicleta especial, bicicletinha triatlo que eles compraram. 26 mil pau cada bicicleta. Pedalar faz bem à saúde.
pedalar só faz mal mesmo a presidente Dilma Rousseff. Vocês lembram, né? Quando ela pedalava, pegavam no pé dela. Agora estão comprando bike por 26 mil conto. Segue trecho de pedido de investigação feita por deputados que fizeram o levantamento de gastos dos militares. Sobra aí na cartelinha o que os deputados falaram sobre isso. A quantidade de itens contratados para o ano de 2020 sugere que as Forças Armadas realizaram grande número de festividades, mesmo durante a vigência de recomendações sanitárias de distanciamento social. O superfaturamento é evidente. Além disso, a grande quantidade que os órgãos solicitaram via processo licitatório deveria favorecer a negociação e proporcionar preços muito menores que os oferecidos no varejo. A realidade, todavia, demonstra que os preços contratados são superiores aos praticados pelos supermercados. Léo, tem cascata aí, hein, Léo? Tem produto superfaturado. Você paga quase 10 conto numa cervejinha zoada? Ô, seu Noblar, eu queria te convidar para um churrasquinho lá no Palácio. Queria saber se 30 quilos de carne dá para 20 comer. Ai, piada de tiozão. Não preciso nem dizer, né? Corta. Vamos para mais uma, Léo. Livro de General é um alerta sobre a fragilidade da democracia, infelizmente. Com seu livro de memórias recém-lançado pela Fundação Getúlio Vargas, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército entre 2015 e 2019, atirou numa coisa e acertou outra. Se ele pretendeu reforçar a ideia de que as Forças Armadas não se metem em assuntos políticos, pelo menos desde o fim da ditadura militar de 64, ele conseguiu exatamente o oposto, o contrário. Em abril de 2018, às vésperas do Supremo Tribunal Federal aceitar ou não um pedido de habeas corpus que poderia libertar Lula preso em Curitiba, Vilas Boas postou no Twitter, levanta a cartela para a gente lembrar: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social, à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. À época, foi dito que Vilas Boas apenas refletia o ânimo dos seus companheiros de farda e antecipava-se a possíveis manifestações raivosas de seus subordinados. Não queria perder o controle da tropa, por isso teria soltado esse tweet. Bom, eu não sei se foi exatamente por isso ou por algum outro motivo, mas intimidado, a verdade é que estava assim intimidado, o Supremo negou o habeas corpus por 6 votos contra 5 e manteve a prisão do réu condenado em segunda instância. Lula continuou encarcerado. E foi o general, que é portador de ELA, doença degenerativa do sistema nervoso, que procurou a Fundação Getúlio Vargas, interessado em dar seu depoimento para a posteridade. E o fez ao longo de 13 horas, repartidas em 5 dias, em conversa amena, conduzida pelo professor e pesquisador Celso de Castro, autor de diversos livros sobre a temática militar. Castro deixou Vilas Boas bem confortável, não contestou o ex-comandante do Exército nenhuma vez e não pediu maiores detalhes sobre os fatos relatados. É de supor, portanto, que o general só falou o que quis, conforme, claro, planejado. Vilas Boas conta que a mensagem postada no Twitter de advertência ao Supremo não foi uma obra exclusivamente dele, mas também do alto comando do Exército. Aí mais um trechinho. Sentimos que a coisa poderia fugir ao nosso controle se eu não me expressasse, disse o Vilas Boas. Ele só não disse que coisa que era essa, nem como ela poderia se manifestar. Era uma rebelião, uma tentativa de golpe, ficou no ar aí o que aconteceu de fato. Vilas Boas, você tem que explicar melhor isso aí, né? Como é que o Exército e as demais armas, né, a aeronáutica, a marinha, como é que elas poderiam dar um golpe se elas são apolíticas, né? Se você vive dizendo no seu depoimento que vocês são apolíticos. Como? Se são fielmente cumpridoras do papel que lhes são reservadas pela Constituição. A primeira versão da mensagem foi escrita por seu staff e sob sua orientação, sendo submetido depois aos integrantes do alto comando do Exército, residentes em Brasília. Em seguida, ela foi transmitida aos demais comandantes de área para que eles pudessem endossar ou sugerir ajustes. E recebidas as sugestões, a mensagem ganhou a sua redação definitiva, que foi essa aí que você postou no Twitter.
O Jair Bolsonaro, quando leu isso, claro que ele respirou aliviado, né? Afinal de contas, ele era um deputado federal há pelo menos 2 anos, já como aspirante a candidato a presidente, e sabia que com o Lula no páreo ia ser mais difícil se eleger. Neste governo, no governo Bolsonaro, Vilas Boas, que é um general da reserva, ele também faz o papel de assessor de gabinete de segurança institucional da presidência da República. E ao ser empossado, o Bolsonaro emitiu para ele todos os sinais de ser grato a Vilas Boas. E por quê, hein? Por que Bolsonaro gosta tanto do Vilas Boas, hein, Léo? Será que é porque o Vilas Boas também respaldou a candidatura do Bolsonaro, né? Junto com generais e com soldados que também já apoiavam o candidato do PSL, na época candidato do PSL, hoje sem partido? Cada quartel foi uma célula do Bolsonaro. E não vai ser diferente não em 2022. O chefe das Forças Armadas, segundo a Constituição, é o presidente da República. É ele, e somente ele, quem, em nome delas, das Forças Armadas, pode falar sobre temas políticos de repercussão geral. Aos comandantes das 3 armas, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, só cabe falar sobre assuntos administrativos, aqueles diretamente afeitos aos cargos que ocupam. A fala de Vilas Boas não foi a de um chefe que dirige os seus subordinados. Foi um pronunciamento em nome do Exército e a propósito do momento político que o país atravessava em 2018. E não faltou também provocação, né? O Vilas Boas, ele escreve ali, né? Quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, né? Como se quem pensasse no bem do país fossem eles e não o outro lado. E ele também lança uma ameaça, né? Quando ele fala que o Exército se mantém atento às suas missões institucionais, como se pudesse em algum momento deixar de se manter atento. Militar, ele não é igual ao civil. E o que distingue os dois não é só a farda, não. O militar, ele tem acesso a armas pesadas, ele pilota, ele maneja tanques, ele é treinado para matar. O que um deles fala soa diferente do que um civil fala, porque um tem a força capaz de pulverizar literalmente quem quer que seja. O outro só tem a força da palavra. Não é apenas a saúde dos brasileiros que está ameaçada pelo... Ou seja, galera, não é só a saúde da gente que está ameaçada aí pelo vírus que o governo Bolsonaro ignorou o quanto pôde. A saúde da democracia também segue sob ameaça. Léo, temos que ficar atento, hein? Esse teu presidente aí, não dá para confiar não. Sempre que pode ele ameaça a democracia, sempre que pode ele faz isso sim. A gente vê que o Vilas Boas está aí dizendo que em 2018 teve, quem sabe, uma tentativa de, não sei, golpe, o que fica no ar é isso, pode ter tido uma tentativa de golpe, ele teve que se manifestar no Twitter, teve que ameaçar, teve que intimidar o STF, que pensava em libertar o Lula. Lula não foi liberto, a coisa se manteve, o status quo se manteve, o Exército não interferiu, mas fica aí no ar. Vilas Boas, explica aí, cara, o que foi isso que aconteceu? Você tem que explicar melhor essa história. Cheirinho de golpe no ar. Acabou, Léo, o carnaval. Vai pra onde? Cara, eu vou lá pra Bahia. Não, nem pensei, gente. Nem pensei. Vocês veem que é improvisado, né, galera? Léo não pensou, ele não pensa. E é assim que a gente vai terminar esse jornal, sem pensar. Eu não quero pensar, eu só quero relaxar. Vamos nessa. Ouça, Google, não lá. Não, vamos nessa. Não estraga mais o que já estragou, não. Não imita o Bolsonaro. Valeu!